A recente situação em Wall Street mostra sinais de desgaste, em grande parte devido às afirmações do chanceler russo, Sergei Lavrov. Suas declarações trazem uma nova perspectiva sobre o processo de eliminação do dólar no G20. O dólar, que outrora teve hegemonia no comércio global, está em declínio constante à medida que o cenário geopolítico passa por mudanças significativas. De acordo com Lavrov, essa transformação é um caminho sem volta. As economias que um dia estiveram dependentes do dólar agora adotam suas próprias moedas em transações internacionais, promovendo maior independência econômica. Um dos principais exemplos dessa transformação é o caso da Rússia, que tem desempenhado um papel central na transição para o uso de moedas nacionais em suas relações comerciais. Desde o início dessa mudança, o país se destacou ao priorizar suas próprias moedas, tanto em negociações bilaterais quanto em blocos econômicos. Isso é particularmente notável nas trocas comerciais com nações da Organização de Cooperação de Xangai e da União Econômica da Eurásia, onde mais de 90% das transações agora são realizadas sem a dependência do dólar. Essa estratégia não é apenas um reflexo da desdolarização, mas também uma tentativa de criar uma rede econômica mais resiliente, que não esteja sujeita às oscilações do mercado internacional controlado pelo Ocidente. Essa prática de afastamento do dólar também se estendeu a outras economias emergentes que, preocupadas com o controle excessivo dos Estados Unidos sobre o sistema financeiro global, começaram a adotar políticas semelhantes. Países como China e Índia têm seguido os passos da Rússia, consolidando acordos comerciais em suas moedas nacionais e fortalecendo suas posições em fóruns internacionais. Esses esforços têm como objetivo reduzir a vulnerabilidade frente às sanções econômicas e embargos financeiros que, no passado, prejudicaram muitas economias em desenvolvimento. A importância desse movimento é ainda mais evidente dentro do grupo dos BRICS, onde o uso de moedas locais tem crescido de forma significativa. Em apenas alguns anos, o uso de moedas próprias em transações comerciais entre os membros do bloco aumentou para cerca de 65%, uma clara indicação de que as potências emergentes estão adotando uma abordagem mais pragmática e focada em garantir maior soberania financeira. Isso permite que esses países minimizem os riscos associados à flutuação do dólar, ao mesmo tempo que promovem um ambiente de cooperação mais equilibrado entre economias com diferentes realidades e necessidades. O impacto desse fenômeno vai além da esfera financeira. Ele aponta para uma mudança mais ampla, com implicações geopolíticas profundas. À medida que as economias emergentes se afastam do sistema tradicional, que por décadas favoreceu as potências ocidentais, elas ganham voz e influência nas decisões globais. A América Latina, por exemplo, mencionada por Lavrov como um dos pilares desse novo sistema multipolar, está se reposicionando no cenário internacional. Países dessa região, antes relegados a uma posição periférica nas negociações globais, agora têm a oportunidade de desempenhar papéis de liderança, impulsionados pela ascensão dos BRICS e pela expansão de novos blocos econômicos. A adesão de novas nações, como a Liga Árabe, ao G20 e a recente inclusão da União Africana nesse grupo, demonstra como o eixo do poder está mudando para regiões antes negligenciadas. Essas novas alianças não apenas diversificam a geopolítica global, mas também reforçam a ideia de que o poder econômico não será mais monopolizado por um pequeno grupo de nações. O contraste com o G7, cujas economias enfrentam estagnação e dificuldades para manter sua relevância global, é evidente. Enquanto os BRICS continuam a expandir sua influência, as nações ocidentais se veem desafiadas a encontrar novas maneiras de se manterem competitivas em um cenário que está rapidamente se transformando. Nos próximos anos, o efeito dessa reconfiguração global se tornará ainda mais perceptível. Projeções indicam que, até 2028, o bloco dos BRICS poderá ser responsável por cerca de 37% da economia mundial, enquanto a participação do G7 poderá encolher para menos de 27%. Esses números refletem mais do que uma simples transição econômica.
Eles indicam uma reordenação das forças que moldam o futuro do planeta. Com o aumento do protagonismo dos BRICS, é provável que novas regras e estruturas sejam estabelecidas para nortear o comércio e a cooperação internacional, com menos dependência das instituições controladas pelas economias ocidentais. Essa nova ordem global também promove uma descentralização do poder econômico, beneficiando regiões como a África, a América Latina, o Sudeste Asiático e o Oriente Médio. Essas áreas, que por muito tempo foram ignoradas nas grandes negociações globais, agora atraem investimentos significativos de potências como a Rússia e a China, que veem nesses mercados uma oportunidade de crescimento e fortalecimento de suas próprias economias. Lavrov destacou em várias ocasiões que o continente africano está prestes a desempenhar um papel central nesse novo panorama, com grandes implicações para o equilíbrio de poder no mundo. À medida que mais países procuram alternativas para o dólar, novas oportunidades surgem para o desenvolvimento de sistemas financeiros mais equitativos e independentes. O declínio do domínio ocidental no cenário econômico global está longe de ser um evento isolado. Trata-se de um processo contínuo que está remodelando as estruturas de poder e abrindo espaço para novas lideranças, especialmente vindas das economias emergentes. No contexto dessa nova ordem econômica global, regiões como a África, a América Latina, o Sudeste Asiático e o Oriente Médio estão adquirindo uma importância estratégica cada vez maior. Historicamente marginalizadas ou relegadas a papéis secundários nas negociações globais, essas áreas estão agora no centro das atenções das potências emergentes e também das tradicionais. Essas regiões oferecem vastas oportunidades de investimento e crescimento, especialmente em setores como infraestrutura, tecnologia, recursos naturais e energia renovável. Além disso, possuem mercados em expansão e uma população jovem, o que as torna atrativas para economias que buscam diversificação e novas parcerias de comércio. A África, em particular, tem sido alvo de uma crescente atenção de potências como a Rússia e a China. O continente africano possui uma riqueza incomensurável de recursos naturais, incluindo minerais raros, petróleo e gás, que são cruciais para a economia global moderna. Lavrov destacou em diversas ocasiões que a África está no limiar de um papel central na redistribuição do poder econômico global. Esse novo protagonismo não apenas reforça a posição da África no cenário internacional, mas também indica uma mudança significativa nas relações de poder, enfraquecendo o domínio que as nações ocidentais mantiveram sobre as economias em desenvolvimento durante o século XX. A cooperação entre as nações africanas e países como a Rússia vai além de simples acordos comerciais. Está sendo moldada uma nova arquitetura de desenvolvimento que se baseia na solidariedade e no respeito à soberania de cada nação. Com investimentos robustos em infraestrutura, educação e saúde, aliados ao aumento das parcerias comerciais, a África está criando as bases para uma economia mais resiliente e integrada ao sistema financeiro global de uma maneira que favorece seu crescimento sustentável a longo prazo. Enquanto isso, a América Latina, outra região frequentemente subestimada, também está se posicionando de forma mais assertiva no cenário global. Países como o Brasil e a Argentina têm fortalecido suas parcerias dentro do bloco BRICS e buscado ampliar suas influências em fóruns internacionais. A região também se beneficia de uma enorme riqueza de recursos naturais e de uma agricultura robusta, que são essenciais para as cadeias globais de abastecimento. O papel da América Latina é especialmente significativo em um mundo que enfrenta crises alimentares e energéticas, sendo um fornecedor-chave de commodities e um destino atraente para investimentos estrangeiros. O Sudeste Asiático continua a crescer rapidamente, impulsionado por um setor industrial forte e pela ascensão como hub tecnológico. Países como Vietnã, Tailândia e Indonésia se destacam como potências emergentes, atraindo investimentos e se tornando centros de produção. O Oriente Médio, por sua vez, está diversificando suas economias, com países como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Catar, investindo em infraestrutura e tecnologia, reduzindo sua dependência do petróleo. Essa ascensão das regiões emergentes desafia o domínio que o dólar exerceu ao longo do século XX.
À medida que buscam alternativas, o antigo sistema financeiro centrado nos Estados Unidos começa a dar lugar a uma nova realidade. O fortalecimento de blocos econômicos como os BRICS e novos mecanismos financeiros indicam que as nações emergentes terão um papel decisivo no futuro global, com mais equilíbrio e cooperação entre as regiões. O mundo está se movendo para uma ordem econômica mais diversificada, onde a colaboração e a interdependência se tornam as chaves do sucesso.